O procurador da República e coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, afirmou em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, que sua avaliação sobre o pacote de medidas anticrime de Sérgio Moro é extremamente positiva. Segundo o procurador, o pacote de Moro resgata diversos pontos importantes das 10 medidas de combate à corrupção que foi desconfigurado ao chegar ao Congresso Nacional. Sobre as propostas, Dallagnol ressaltou que a tipificação do Caixa 2 é importante e não deve se confundir com corrupção. Tem um trecho da entrevista, vamos lá, vamos exibir. Caixa 2 e corrupção não se confundem, mas o Caixa 2 é um grande estímulo à corrupção. Vou explicar. Hoje, se você tomasse um político para explicar por que ele se envolveu com crimes na Lava Jato, no Mensalão, o que ele diria? Ele diria o seguinte: veja, no Brasil, todo mundo arrecada dinheiro para sua campanha eleitoral, não só por vias oficiais, mas arrecada um monte de dinheiro por fora. E se eu não fizer isso, diria ele, se eu não fizer isso, eu vou perder competitividade, eu não vou ser eleito, porque reais, ou seja, dinheiro, número de reais, corresponde a número de votos, segundo alguns estudos feitos sobre campanhas para deputados federais. Então, essa pessoa diria, olha, eu vou estar fora do mercado se eu não arrecadar por fora. Agora, qual que é o problema? O maior problema, fora que o Caixa 2 é legal e já é muito grave em si só, o maior problema é que isso incentiva políticos a colocarem pessoas em posições chaves, em cargos públicos chaves, para que essas pessoas, exercendo o seu poder público, arrecadem propinas. Esse é um trecho da entrevista do procurador Deltan Dallagnol pela manhã aqui para a Jovem Pan. Em um outro momento ele foi questionado se era candidato à vaga, à sucessão de Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República. Ele negou o desejo, mas disse que até ele admitiu depois a possibilidade, caso, segundo ele, o sucessor, o futuro nome, não estivesse de acordo com a agenda da Lava Jato. Vera. Pois é, eu já ouvi de fontes muito próximas ao presidente Jair Bolsonaro, fontes ali do Palácio, que ele não necessariamente vá seguir uma lista tríplice para indicar o futuro Procurador-Geral da República e nem ao menos vá seguir o costume, porque não é uma obrigação, mais uma formalidade ali, um certo protocolo, mas não está em lei, que você tem de nomear necessariamente um subprocurador, que é a escala máxima a que chega um procurador da República. Você pode sim nomear procurador-geral da República um procurador de primeiro grau. Isso não é comum, não me lembro de ver acontecer desde que eu acompanho de perto essas nomeações, pelo menos desde Geraldo Brindeiro, portanto, e seria inusual, mas coisas inusuais têm acontecido todos os dias, Silvio Navarro, desde a eleição. Então não nos surpreenderíamos. Já ouvi o nome do Deltan e já ouvi também o nome do procurador Ailton Benedito, que é um procurador de Goiás, muito assíduo nas redes sociais, que atua em consonância com a agenda do Bolsonaro e que tem boa adesão da tropa bolsonarista ali de apoio ao presidente. Poderia ser um nome que surgiria. Quanto a ele apoiar o pacote do Sérgio Moro, novidade nenhuma, né? São parceiros, trabalharam juntos na Lava Jato, têm a mesma definição do que deva ser o combate à corrupção, combate à criminalidade, então estão aí juntos, né, nessa pauta, não tem muita novidade. Diga lá, André Azar, sua análise. O apoio é óbvio, né? Essa agenda apresentada pelo Sérgio Moro é a agenda do Deltan Dallagnol. A base são aquelas 10 propostas, 10 medidas contra a corrupção, reempacotadas, suprimindo algumas coisas que eram realmente inaceitáveis, como a flexibilização do direito ao habeas corpus, que estava nas 10 medidas contra a corrupção e era tratado como uma grande conquista da sociedade, um escândalo, certo? Então, o pacote está aí, tem coisas que são efetivas e que podem resultar bem e outras, as mais alardeadas, a serem relativizadas. No caso, já falamos aqui da condenação da cumprimento de pena após condenação em segunda instância, é matéria constitucional que não pode ser alcançada por esse projeto de lei. Não tem como. Aquilo que o Supremo decidir é o que terá validade. A não ser que haja uma emenda constitucional, não se trata do que esta proposta apresenta, não é da natureza dessa proposta. Outra questão é a do Caixa 2 criminalizado. Ele é criminalizado mais ou menos, porque ele continua crime eleitoral. Ele não é levado para o Código Penal.
ele continua crime eleitoral. Então é importante ter clareza sobre essas jogadas, e tem razão para tudo isso que está em curso. No caso de apresentar nessa lei a cumprimento de pena após condenação em segunda instância, eu acho que o Sérgio Moro faz um sinal para a sociedade. Ele sabe que é inócuo, faz um sinal para a sociedade e pressão sobre o Supremo Tribunal Federal. Para mim é uma ação política sem nenhuma efetividade em termos de lei. E no caso do Caixa 2, é porque se mudar para o Código Penal, só valerá para os crimes cometidos a partir daquele momento. Não poderá retroagir conforme está hoje sendo o crime eleitoral. Então é muito importante ter clareza sobre isso. Mantém-se como crime eleitoral, faz esse ajuste no texto e permite que todo mundo que cometeu o crime de Caixa 2 seja atingido por essa mudança, por essa punição, inclusive de prisão. Se fosse para o Código Penal, complicava, ia ser uma mudança que obrigaria a partir daquele momento. Então, tudo bem medido aí, faz sentido. O pacote é grande, espumoso, com coisas importantes, mas menor do que o prometido em termos de impactos objetivos. Joel, qual a tua avaliação da entrevista, hein? Pois é, focando mais na área eleitoral, digamos assim, do pacote legislativo do Sérgio Moro. Me parece a criminalização do Caixa 2 é um caminho que realmente a sociedade tem querido dar esse passo para realmente acabar com essa prática, a prática que era tão comum até pouco tempo atrás, lembrando que o próprio Onyx Lorenzoni admitiu ter feito Caixa 2 numa campanha passada sua. E eu estava conversando com advogados e há uma preocupação aí bem como é que isso vai ser definido aí no projeto, viu? Porque vai se criminalizar também o terceiro, né? A pessoa que doa o dinheiro do Caixa 2. E isso, se não for muito bem definido, você pode até acabar punindo e criminalizando pessoas, militantes, eleitores engajados em campanha e que têm gastos com a campanha, que ajudam o candidato às vezes, não é contabilizado e dependendo de como a lei fosse interpretada aí nas cortes, podem acabar tomando também o processo aí por Caixa 2. Essas pessoas que voluntariamente divulgam o candidato, prestam uma série de pequenos serviços aí. É algo que tem que ser visto, o objetivo não é tornar impossíveis as campanhas eleitorais e nem a participação da sociedade, a participação voluntária das pessoas. O próprio presidente Bolsonaro venceu numa campanha com intensa participação aí de muitos voluntários, pessoas que deram tempo, que às vezes divulgaram nas redes, que às vezes até produziram materiais, produziram imagens, um monte de coisas que, dependendo de como for lido, contam como um gasto eleitoral não contabilizado. Vai ter que ser bem visto isso. De resto, voltando à visão maior do pacote do Moro, como a gente tem feito aqui, parece que ele não é tão ambicioso assim, né? Parece que ele não muda tantas coisas. Eu tenho interesse em ver como é que a questão da negociação das penas junto ao Ministério Público vai funcionar, se é que vai passar, se é que vai ser considerado constitucional aqui no Brasil. E me preocupa, mais uma vez eu trago esse ponto que me parece importante, que ele está abrindo uma brecha aí para homicídios da parte de policiais que matam em situações não protegidas pela lei, tenham mais uma proteção, mais uma defesa. Quando a legítima defesa é excessiva do policial, se ele tiver com medo, se ele tiver sob um sentimento muito forte, ele pode até não ter pena nenhuma por conta desse crime. Me preocupa num país em que a polícia, como a gente sabe, mata bastante, muitas vezes policiais matam em situações injustas e pouquíssimos são punidos. Me preocupa quando aparece isso de uma forma mais matizada, não tão ampla, talvez como o Bolsonaro queria originalmente, mas aparece aí no pacote do Sérgio Moro também. Que eu já ouvi bastante hoje na repercussão do Congresso, vão ser tentativas de enfiar contrabandos aí nessa proposta, que podem dificultar ainda mais uma tramitação que já é difícil. Por exemplo, tem muita gente já falando em apensar nessa propostas para redução da idade penal, para liberação do porte de armas, essas outras propostas na área de segurança que não estão vindo com a chancela do Executivo e que aí podem emperrar. Em relação ao porte de arma, por exemplo, o Sérgio Moro já falou mais de uma vez que o que ele combinou com o Bolsonaro não diz respeito à ampliação das condições de porte. Eles tinham combinado só a flexibilização da posse, que já foi feita por decreto. Com relação ao porte, o ministro da Justiça não é a favor, embora exista uma base bolsonarista no Congresso que seja militante dessa causa. A mesma coisa em relação à idade penal. Por que ele não colocou no mesmo bojo
a redução da idade penal, porque ele sabe que é algo que divide muito as opiniões na sociedade e que divide bastante as opiniões no Congresso, que vai ser um entrave para que o resto passe. Ele procurou focar em questões que dizem respeito à pena, a melhor definição de alguns crimes e a mecanismos de investigação. Tem toda essa parte aí que incrementa os mecanismos de investigação, as possibilidades de acordo judicial, as possibilidades de você ter um informante, etc. Se ficar colocando muita questão de segurança pública dentro do pacote, o risco é tudo ficar emperrado lá no Congresso. E acho que o Moro sabe também, né, Vera, que embora muito acalorada essa discussão da maioridade penal, provavelmente não tem grande impacto na segurança pública. Exatamente. Ele até defende como um sentido de justiça para as famílias das vítimas e tudo o resto, mas para o combate ao crime, para os níveis de criminalidade, provavelmente não terá grandes efeitos. Outra preocupação que eu traria é que não existe nenhuma preocupação... Fala, Andreasa, depois eu trago outro ponto. Não, conclui, depois eu falo, desculpe. Eu ia trazer só um outro tema que nesse pacote, nada aponta para uma percepção do problema do encarceramento em massa que o Brasil vive. O número alarmante do aumento do encarceramento no Brasil, que levou a superlotações das prisões, que levou ao fortalecimento das facções criminosas, está na origem de muitos dos nossos problemas de segurança pública aqui. Isso parece não estar no radar das prioridades aí do governo. Diga, Andreasa. O que eu diria é o seguinte: é mais um conjunto que deixa muitas arestas para a judicialização, esse pacote do Sérgio Moro, e especialmente em matéria constitucional, portanto, especialmente no Supremo. Isto será algo, e nós falamos aqui longamente sobre isso há muito tempo, isto será uma rotina no Brasil. Com ou sem razão, muitas vezes sem razão, nós veremos o sistema judicial interferindo na atividade legislativa, eventualmente com razão, mas vai ser uma briga muito grande, muitas vezes menosprezada. A capacidade do judiciário, a força do judiciário, os seus tentáculos para interferir na vida pública, na administração pública. Vai ser travado isso aí.